Nosso assunto de hoje são os planos de saúde. Para bater um papo sobre esse tema, eu recebo o advogado, o doutor Fabrício Pozzocco. Doutor, a gente tem alguns casos aqui, né, que aconteceram e a gente pode trazer até para trazer um resultado para os nossos telespectadores. O primeiro aqui é sobre um caso que aconteceu com a Unimed Nacional, que está cancelando unilateralmente o plano de saúde de pacientes autistas que estão em tratamento. Isso é legal? Não, isso é completamente ilegal. Né? Independentemente de serem pacientes autistas ou não, essa situação do cancelamento unilateral do contrato, ele não pode ser feito dessa forma, principalmente porque os pacientes se encontram em tratamento efetivo. Portanto, uma atitude como essa merece uma reprimenda muito importante, não só das autoridades que defendem as questões de consumo, como também do Poder Judiciário. Para isso é importante que se faça não somente um boletim de ocorrência na delegacia para demonstrar essa situação que pode ser até considerado crime contra o consumidor, principalmente no caso do autista, das pessoas, né, que tem esse problema, como também procurar um advogado da sua confiança, procurar o Ministério Público da sua cidade, procurar a OAB da sua cidade e ingressar na justiça pedindo imediatamente o restabelecimento do tratamento. Às vezes só dar uma ameaçada de falar com a ANS já dá um respaldo, mas às vezes precisa de todo esse trâmite. A ameaça que a gente faz quando faz as reclamações na ANS, nos órgãos do consumidor, isso funciona, mas muitas vezes a resposta demora a acontecer. Então, enquanto a resposta não acontece, as pessoas acabam ficando sem o tratamento. E muitas vezes, dependendo do tratamento, quais os medicamentos que se usa, qual o método que se utiliza, os pacientes autistas vão ficando cada vez mais tempo sem o tratamento e aí tudo aquilo que foi conquistado no tratamento vai regredindo. Então, muitas vezes por conta disso, não só a reclamação nos órgãos específicos, mas principalmente a demanda judicial nesse caso, é capaz de o Poder Judiciário tem se mostrado extremamente sensível, então é capaz aí de se conseguir uma liminar para se restabelecer o tratamento. Doutor, a gente tem um outro caso aqui da Allianz, que também tentou cancelar o plano de um paciente de toda a família dele que faz tratamento há 6 anos de um aneurisma na aorta. Obviamente, imagino que também seja ilegal. Sim. O porquê muitas seguradoras ou muitos planos de saúde têm feito isso? Com essa ideia de equacionar valores dos planos, muitos planos de saúde simplesmente estão fazendo o seguinte: olha, isso aqui não vale, esse aqui não vale, aí economicamente esse contrato não é viável, cancela. Né? Mas não é dessa forma. Eu não posso simplesmente acabar com um plano de saúde com uma expectativa relacionada a alguém que está fazendo um tratamento. Né? Ah, mas vai para o SUS. Não, a situação não é essa. Né? Você pagou por isso, você efetivamente tem os valores relacionados a isso, você tem a prestação de serviço que não pode ser interrompida no meio, o jogo acaba no meio, né? Aquela história. É uma relação comercial, na verdade. Não dá para fazer isso, né? Então, por conta dessa situação, é muito importante, não somente as reclamações nesses órgãos específicos, mas também a judicialização de procedimentos como esse. E aí deve fazer o mesmo procedimento que a gente falou do caso anterior. A mesma ideia. E é importante a gente lembrar, inclusive, Roberto, uma coisa, que o judiciário tem se mostrado extremamente sensível. Existe, inclusive, a possibilidade dessas pessoas conseguirem receber danos morais por conta de uma situação como essa. E o porquê isso? Porque quando você, na verdade, paga um plano de saúde, você paga o plano de saúde exatamente para poder utilizá-lo. Né? E no momento que você mais precisa, o plano de saúde vai lá e simplesmente tira o seu tratamento. Isso não pode acontecer. Tem mais um caso aqui, doutor, rapidamente queria trazer, que é um pouco diferente, mas também acontece muitas vezes. Em setembro de 2022, uma mulher aderiu ao plano de saúde empresarial da Unimed. 3 meses depois, ela foi acometida de taquicardia. Por conta do período de carência, o plano se recusou a realizar exames e a interná-la. Então, se a pessoa precisar de um procedimento de urgência no período de carência, o plano cobre, tem obrigação de cobrir? Sim. Ou não? Isso é importante entender. As carências, elas existem nos contratos, é fato, mas elas existem para tratamentos específicos e realização de determinados tipos de exames específicos. Quando você se vê numa situação de urgência, o plano de saúde, essa aspas, suposta carência, era de 24 horas para qualquer tipo de tratamento de emergência, de urgência. Então, se a pessoa está passando mal, se a pessoa está indo efetivamente até
o hospital, ela precisa de atendimento. Não dá para dizer assim, ó, o plano não vai lhe atender, é um pronto-socorro, você volte, né? daqui a pouco. Exatamente. Né? Olha, nós não vamos lhe atender, procure um outro plano de saúde, ou você está na sua carência, isso não vai poder acontecer. Isso é completamente ilegal. Até mesmo, o que geralmente acontece nesses momentos? A pessoa fica tão desesperada, o plano recusa, ela paga efetivamente tudo aquilo que está acontecendo e depois ela pega tudo isso que ela pagou e entra na justiça para receber do plano. Isso é muito comum acontecer, mas os planos estão errando quando fazem isso. Mas a pergunta talvez seja essa, Roberta. Quantas pessoas na verdade fazem isso? Quantas pessoas na verdade vão até o final da briga? Quantos não abandonam isso no meio do caminho? Eu acho que esse talvez seja o grande detalhe. Se nós, que somos os consumidores, ingressarmos na justiça e viermos exigir os nossos direitos, não só contra o plano de saúde, mas contra o banco, contra as empresas de telefonia, as coisas com certeza teriam um desfecho diferente. É isso aí, que todo brasileiro pense assim.